Bem, pessoal, continuando, uma vez visto que o ser humano ele tem essa capacidade de criar formas de vida, de se relacionar, de criar um novo mundo a partir da sua subjetividade, dessa capacidade de simbolizar, dessas representações mentais, né, que vai dando início aí a uma nova realidade, né, e aí a sociedade como um todo e tudo que se entende como cultura, que é essa produção humana, e a gente já viu de maneira exemplificada, né, a questão da arte, do direito, da estética, da própria religião. A gente percebe como nessa formação cultural está aí de maneira basilar a religião. Isso aí, se a gente olha para as sociedades desde a antiguidade, a gente vai ver como a questão da religião ela é importante na formação social, na formação das sociedades, tá? Tem duas imagens aí que representam uma a questão da Grécia Antiga e a outra o povo semita, o povo hebreu, tá? Então, essa imagem aqui nos remete o quê? A sociedade no período mitológico, por exemplo, né? A formação do homem grego, né, antes da filosofia e mesmo após a filosofia, ela vai se expressar como? Como é que o grego ele vai dar resposta aos fenômenos naturais? Como é que ele vai dar resposta a esse fenômeno da vida? Como é que ele vai tentar entender o que ele é, quem é o outro? Como é que esse mundo funciona? A cosmovisão, a visão de mundo, ela é dada a partir de explicações religiosas, a partir de um politeísmo, uma sociedade politeísta, ou seja, é uma concepção de mundo onde há vários deuses, há uma variedade de deuses que regem, que ordena a realidade, né? Então, mais do que uma questão de verdadeiro ou falso, a gente viu isso nas primeiras aulas de filosofia. O mito ele conta uma realidade, ele explica fenômenos, ele está ali na base de uma cosmovisão. Então as sociedades elas se organizavam enquanto visão de mundo, enquanto costumes, questão ética e moral. Qual vai ser a base para a ética e a moral aí nesse contexto? Qual vai ser a base para essas relações interpessoais, mas também para a crença, para os costumes? A formação religiosa, né? Essa formação religiosa que inclusive dá uma identidade cultural, né? Identifica uma certa cultura, identifica uma certa sociedade, identifica o povo. A gente tem na imagem ao lado aqui o povo hebreu. Então, quando você pensa no povo hebreu, que é de onde nasce o judaísmo, quando você pensa no povo semita, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? A sua relação com Deus. Essa história da salvação, né? Que a história da salvação, no campo da teologia, ela justamente é essa história do povo hebreu, né? Que passa por vários exílios, né, no Egito, na Babilônia, e que permanece, que tem uma unidade, que essa unidade dá a eles a possibilidade de percorrer um longo trajeto e guiado unicamente pela fé. Então, quando a gente vê falar um povo hebreu, a gente associa logo o que? Antigo Testamento, religião, judaísmo, cristianismo. Por quê? A religião ela está aí como uma identidade cultural do povo. Se a gente vai observar agora esse povo hebreu, a sua própria formação, a sua continuidade. O povo hebreu é um povo que se distingue dessas demais civilizações da antiguidade porque era um povo menor, eles eram minoria, diferente de todas as outras civilizações, né? Basicamente todas as outras que tinham politeísmo, eles eram monoteístas, não tinham um território fixo, eram nômades e passaram por vários exílios de grandes impérios. E esse povo
ele cria uma unidade. Esse povo, mesmo na dispersão, né, quando acontece a diáspora, mas eles depois têm um retorno, eles nunca se perdem a sua identidade, e a sua identidade é firmada em quê? Na religião, né? Na sua forma religiosa. E é essa crença religiosa que possibilita esse povo tanto a unidade, mas também, por exemplo, eles não tinham um governo, né? Não tinham um rei, não tinham um imperador, algo do tipo, um faraó, como diz. Não, eles tinham um patriarca escolhido por Deus. E o que é que organizava esse povo? Todo povo ele precisa de uma ética, de uma política para poder organizar. E qual era a ética, qual era a política desse povo? Era justamente a lei divina transmitida através dos patriarcas, dos profetas, para esse povo, né? Então, esse povo ele se manteve, ele criou uma identidade, ele se organizou a partir de quê? Dos valores religiosos, dos costumes, da lei divina transmitida pelo patriarca, né, o seu líder. Então a gente vê aí distintos povos com distintas crenças, em épocas mais ou menos semelhantes, mas que tem aí na sua organização, que tem aí na sua identidade, que tem aí nos seus costumes como base a questão da religião. Então, a religião não se trata de algo tão simples que a gente pode excluir. Mesmo tendo uma crença ou não, a religião é um fenômeno muito presente no interior das sociedades, na formação da sociedade, então ela precisa ser discutida, ela precisa ser levada a cabo, e nós temos inúmeras coisas para falar sobre esse fenômeno, né? Inclusive a gente vai passeando um pouquinho aí pelas sociedades antigas, mas vamos chegar também na contemporaneidade, sobretudo na formação do povo brasileiro, né? Se a gente for olhar direitinho, o povo brasileiro, que é um país continental, o que é que dá identidade a essa cultura? Além da linguagem, a questão da linguagem, que é muito importante também, mas mesmo assim, nas diferentes regiões do país a gente tem vocabulários, né, costumes, neologismos que vai também se diferenciando muito. Então, o que é que dá uma identidade de alguma forma ao povo brasileiro? A religião, né? O que é que foi fundamental na formação do nosso povo? E aí eu não estou fazendo juízo de valor, né? Se foi bom, se foi ruim, como foi, mas é perceber como a religião foi importante na nossa formação cultural, né? E aí a gente recebe a influência do cristianismo, vindo de onde? De Portugal, mas aqui a gente já tem uma cultura indígena, vem também uma cultura africana, de religiões da matriz africana, com os escravos que vêm para o Brasil. Então nós temos aí esse misto de religião, essa diversidade religiosa muito presente na formação também do nosso povo, da nossa cultura, da nossa sociedade. E aí a gente vai perceber a religião presente também, mais de pertinho aqui na formação do nosso povo, certo? Influenciando aí, como a gente já viu, todos esses campos. Está tudo interligado. Política, economia, ética, visão de mundo, tudo interligado com a questão religiosa. Se a gente olha os sociólogos clássicos, e nesse momento agora eu não vou aprofundar muito, mas a gente vai ver que a gente acabou de percorrer toda essa sociologia clássica de Kant até Weber, e a gente viu, né, que todos tocaram nessa questão. Ele vai perceber aí, Kant vai perceber que nos estágios da sociedade, qual é o primeiro estágio? Teológico. E esse estágio teológico é justamente o que? Essa explicação do mundo a partir da religião. Ele vai considerar a forma mais primitiva, mas é justamente essa forma primitiva que está ali no início das sociedades. O Durkheim, ele vai falar o quê? A religião é um espelho da sociedade. A sociedade que se projeta na religião
e que manifesta ali alguns elementos essenciais, né, por exemplo, para a sua coesão. Então a religião ela vai ser um fato social e ela vai ter uma importância, existindo Deus ou não, sendo a religião de fato pertinente ou não, mas ela tem um papel social, ela é um fato social e através desse fato social ele é importante por dar essa questão da coesão social e que, independente se a crença é válida ou não, a gente vai perceber na religião um conjunto de regras, normas éticas, morais que ajudam nessa organização social, né? A gente vai perceber aí que Marx, né, sendo um grande crítico, né, também da questão da religião, e ele vai perceber, ele vai criticar a religião em que sentido, né? A frase muito conhecida: a religião é o ópio do povo. Mas vendo a frase completa, vamos tentar entender isso aqui, né? A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como o espírito de uma situação sem espiritualidade. Ela é o ópio do povo. Ela é o ópio do povo em que sentido? Ora, a religião nos ajuda, nos dá uma certa sensação de conformidade, de apesar dessa vida sofrida que a gente tem, de exploração, de alienação, mas é preciso se conformar, porque a recompensa vai vir no mundo que há de vir, numa transcendência, no mundo posterior. E aí o que é que acontece? Por se conformar, por se acalentar com essa esperança religiosa, né, o povo não vai à luta. E quem é que se aproveita disso? É a superestrutura, são os detentores do poder, né, que vai se aproveitar da religião para ser um instrumento de alienação do povo, que gera um certo conformismo, né? E aí nesse sentido a religião é um instrumento de alienação, sendo assim o ópio do povo, né? Weber ele vai perceber como a análise da religião ela é importante e como ela está entrelaçada ali, sobretudo quando ele, na sua obra Ética Protestante, ele vai perceber, é justamente a mudança de uma ética religiosa, o início dessa ética protestante que vai estar na base da fundação do capitalismo, como a gente já viu, né? A gente não vai voltar aqui, né? A gente já viu o conceito, por exemplo, de desencantamento do mundo, né, que ele trata na sua sociologia, né? E a questão da ética protestante são análises que ele vai fazer e ele vai perceber de como a religião ela vai ser fundamental, inclusive nessas grandes mudanças sociais, de organização social, inclusive afetando diretamente a questão da economia. Então, todos esses conceitos desses sociólogos a gente não vai entrar no detalhe aqui porque a gente já viu, a gente acabou de estudar um por um e a gente viu suas análises também sobre a religião e eu trago eles de volta aqui para a gente perceber como a sociologia, desde a sua base, desde a sua era clássica, ela vai se preocupar com o fenômeno religioso por perceber o quanto ele está imbricado ali na nossa formação social. Né? E aí, como ele está de algum modo relacionado com vários outros setores da realidade, com vários outros setores do todo social, tá bom? Então, essa é só uma introdução. Vários outros elementos a gente vai debater aqui, como o conceito de religião, a diferença de religião e religiosidade, e chegarmos a questões muito importantes, né? A questão do sincretismo religioso, da diversidade religiosa, da liberdade religiosa, e aí a questão da tolerância e da intolerância, que vale a pena a gente discutir, né? Tudo isso são temas que vêm sendo recorrentes nos vários vestibulares, no Enem, CSA, muito pertinente da gente estudar, que pode vir por diversas perspectivas em outras provas das ciências humanas e também na redação, como a gente falou no começo. Espero que essa introdução tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês, né? E aí, nos encontramos nas próximas aulas. Valeu, pessoal. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até mais.